De onde o escritor de Gênesis tirou isso? Tirou isso de uma mente religiosa. Ele fez uma adaptação para ser comparado à sua religião, aquilo que ele estava querendo fundamentar. Ele adultera um texto mais antigo e coloca ali uma nova forma de pensar, colocando somente a culpa em Caim. Aí eu te pergunto, isso é inspiração ou isso é manipulação? E diante dessa adulteração, uma outra coisa interessante é que nas tábuas sumerianas tudo acontece de uma forma natural. O plantio é natural, o cuidar dos animais são naturais, o levar a oferta das primícias são naturais. Ali é apresentado para que todos ali possam, inclusive Abel e Caim, a sua família, possam comer, possam se alimentar, possam vestir. Mas o idealizador do livro de Gênesis, ele transforma essa oferta em espiritual. Ele quer incutir naquele meio uma forma de espiritualizar uma oferta para introduzir um pecado. Nas tábuas sumerianas não existe aqui um pagamento de pecado, mas o livro de Gênesis ele dá um jeitinho de fazer uma modificação para se colocar um pagamento de pecado. Só que às vezes isso não dá muito certo, porque o próprio livro de Gênesis e alguns livros do Antigo Testamento mostram que os anjos, os malar, até os Elohims, eles comem bolos, eles comem guisados, e um ser espiritual, ele não pode comer o que é material. O versículo 5 de Gênesis, ele continua culpando Caim. Ele diz que o Senhor não se agradou da oferta de Caim, e os próximos versículos diz porque ele não fez de uma maneira correta, ele não fez aquilo ali de uma maneira certa. Mas será que realmente as tábuas sumerianas falam que foi sobre isso? Assim diz as tábuas sumerianas: em que abraçou seu filho Marduk, levantou o cordeiro para que todos vissem, carne para comer, lã para vestir, chegou à terra, disse Enque. Aqui é dito claramente que Enque abraça o seu filho que instruiu Abael com toda alegria, com toda satisfação, e mostra o que o seu filho fez. Agora a terra tem carne para comer, agora na terra existe lã para vestir. Em nenhum momento ele se agrada somente de Abael e despreza ou menospreza Caim. O escritor do livro de Gênesis, ele conta uma coisa 1500 anos depois que não aconteceu. Continuemos em Gênesis, no capítulo 4, versículos 6 e 7. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Realmente as tábuas sumerianas dizem que o semblante de Caim ficou caído. Ele ficou de uma forma obscurecida, mas em nenhum dos momentos diz que ele fez algo errado, até porque ele realmente levou as primícias. Mas qual é o intuito então do escritor de Gênesis em colocar que se você erra, você peca? É porque futuramente ele vai introduzir uma lei para que todos possam seguir ela. E colocar que você transgredir uma lei é sinal de pecado, você tem que colocar que já existe um pecado antes disso. Ninguém vai querer ser igual Caim. Todo mundo vai querer ser igual a Abel. Então eu friso mais uma vez, o que aconteceu nas tábuas sumerianas não tem nada de espiritual. É tudo uma forma natural. O livro de Gênesis, aliás, o escritor do livro de Gênesis, espiritualizou uma coisa que não é espiritualizada. E diante dessa proteção total a Abel e desprezo de Caim, o Gênesis capítulo 4, versículo 8 continua dizendo: disse Caim a Abel seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Quantas pessoas não ouviu dizer que Abel era bonzinho, era tadinho, coitadinho, não soube que seu irmão armava uma cilada, foi levado ao campo e ali foi morto indefesamente, sem nada a fazer. Mas será que é realmente isso que a história conta 1500 anos antes? Vamos ler o que as tábuas sumerianas diz. Quando os irmãos voltaram para seus trabalhos, Abael alardeou diante de seu irmão: eu sou o que traz a abundância, que sacia os Anunnakis, que dá força aos heróis, que proporciona lã para as suas roupas. Abael, vendo o seu irmão triste porque Enque não falou nada sobre ele, ele também queria ser elogiado, não falou do seu trabalho, não falou do seu esforço, não falou dos seus plantios, das suas colheitas. Abael, em vez de
acalentar o seu irmão, em vez de chegar lado a lado, começa a se vangloriar, começa a se encher de soberba, dizer que somente ele é o que propicia carne para os trabalhadores, é o que dá força, é o que dá vestimenta, é o que faz tudo para os Anunnakis. Ele continua dizendo para o seu irmão que ele é aquele que sacia em tudo. Se formos resumir a história, Abael, vendo o seu irmão triste, o abate ainda mais. Este é o Abel que as religiões diz que é o bonzinho.